Bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa semanal dedicado à saúde e ao bem-estar da grávida e do bebê. Tenho um bebê? E agora? E esta é uma pergunta que diz muito a muitas mães, sobretudo aquelas que têm umas vidas profissionais um bocadinho mais desafiantes, seja pela responsabilidade, pelos horários, pelas viagens que implicam. Connosco em estúdio temos então a psicóloga Bárbara Ramos Dias, que lida bastante com filhos e com pais e sabe bem como pode ser difícil esta gestão do tempo. E Silvia Pereira, piloto de médio curso e mãe de um filhote de quase 3 anos. Bem-vindas. Doutora Bárbara, vou começar por si. De facto, há cada vez mais mulheres com estas vidas, podemos lhes chamar assim desafiantes, não é? É uma palavra. De facto, o que é bom sinal, não é? Por um lado, temos cada vez mais mulheres também a ocuparem outro tipo de cargos, mas continua a ser uma conciliação um pouco difícil, não é? Sim, muitas mães pedem-me exatamente essa ajuda para conseguir organizar o seu tempo, para gerir melhor o seu tempo, porque se sentem culpabilizadas de não conseguir estar o tempo suficiente com os filhos. E, portanto, eu faço com elas aquilo que faço comigo, que é eu tenho um cronograma onde desde as 6 da manhã, porque eu gosto de acordar cedo para ter o meu tempo, para fazer as minhas coisas, até às 9h30 da noite eu tenho tudo escrito, o que é que vou fazer, a que horas é que dou consultas, a que horas é que dou formação, vou buscar os miúdos a que horas, vou levá-los à escola, faço questão de tomar o pequeno almoço todos os dias com eles de manhã, portanto, eu tenho isso tudo num cronograma que dá para gerir melhor então a minha vida. E isso ajuda muito, porque é óbvio, a maior parte das pessoas só pode ter consultas ao fim da tarde, porque é quando saem dos empregos. Exatamente. Portanto, eu também tenho que fazer a gestão do tempo conforme a das pessoas. Sim, temos aqui outra mãe com uma vida bastante desafiante. O que mais preocupa as mães muitas vezes é mais as questões da organização. E depois a culpa, não é? A culpa que nós não conseguimos. Ainda ontem uma mãe me dizia, não, as minhas filhas são a primeira coisa do mundo. E eu, errado, mãe, é errado. A primeira coisa tem que ser a mãe, não é? Porque se nós estivermos bem, depois os nossos filhos irão estar muito melhor. Agora, se nós estamos ansiosos, se nós estamos irritados, se nós estamos sem tempo para nós próprios, não vamos conseguir ter tempo para eles. E às vezes basta 10 minutos, que era o que eu digo sempre às mães, tirem 10 minutos para vocês quando chegam a casa. Ok, um bocadinho, eu venho já. Vou-me trancar ali na casa de banho e já falamos. E sim, fazem uma meditação. Eu brinco muito porque eu tenho um trampolim debaixo da cama e, portanto, se eu estou muito ansiosa, irritada, vou ali saltar um bocadinho e pronto, e passa-me e já fico... Isso é uma excelente ideia. Mas há quem salta a corda, há quem vá correr, por exemplo, o meu marido gosta de ir correr para o paredão. Todos nós precisamos ter esse tempo para nós. Um escape, não é? Um escape, exatamente, porque depois vamos ter muito mais paciência e muito mais amor para dar, porque também temos amor por nós próprios. Claro. Portanto, sem culpa. Acho que o principal é alertarmos aos pais e às mães para não terem culpa. Muito bem, temos aqui uma mãe com uma vida muito desafiante, piloto, que eu sei que isso era assim um sonho desde criança, não é? Desde há muitos anos, sim. Exato. E, portanto, de repente, como é que surgiu assim? Imagino que só o planear de uma gravidez tenha sido todo um desafio, não é? Não, o planear de uma gravidez vem de uma vontade própria, como outra profissão qualquer. Claro. E depois é fazer um dia de cada vez, independentemente da hora, do dia, das idades, das nossas idades, das idades deles. É um adaptar constante em tempo real. Agora, o planeamento de uma gravidez foi uma vontade a dois, como qualquer casal, Exatamente. Claro, mas nós muitas vezes quando imaginamos assim de fora pensamos, mas eles depois andam a voar e como é que vai ser? De qualquer forma as coisas estão preparadas em termos de imagino das empresas, não é? Nesse ramo, para que haja depois, não é? Porque eu imagino quando um piloto, neste caso mulher, está grávida, que depois possa ficar por terra, possa ter outro ritmo, outro registro, não é? Sim, durante algum tempo. A tripulante, quando tem uma gravidez medicamente confirmada, é retirada da sua escala de voo e, na medida da necessidade das empresas, é recolocada em alguma atividade de acordo com as suas habilitações profissionais. Não querendo, é assumida uma baixa médica, Exato. Que dura até a gravidez e depois é todo o contexto da legislação laboral que se aplica a qualquer grávida. Gravidez, exatamente, a qualquer grávida. No nosso caso, depois aos tripulantes, depois da gravidez e depois das licenças de maternidade, há um carinho adicional que também está consagrado na legislação, que é a proteção de escala. Ou seja, desde que a empresa tenha tripulantes de reserva,
que nós chamamos de assistência, Sim, sim. é possível fazer um planeamento destas tripulantes de forma a não dormirem fora de casa. Fazem os seus voos, vão de manhã, regressam à tarde e durante um período de tempo que a lei assim o define, vêm dormir a casa. Portanto, é mais uma forma Claro, de acompanhamento familiar. Há todo um conjunto de legislação laboral e da própria empresa Exatamente. também. Da própria E empresa são nesse muitas sentido. mulheres já? Temos já muitos pilotos mulheres? Anda à volta dos 5,5%, 6%. Pois, ainda é uma porcentagem bastante reduzida. E neste caso, Sílvia, há uma mãe que é piloto e um pai que também voa, não é? Portanto, Exatamente. isto é todo um cronograma, isto é, de facto, estamos aqui a falar em cronogramas, isto obriga, de facto, a uma logística muito Eu acho que nós vamos muito grande. contratar os serviços, vamos fazer um cronograma personalizado. Semana a semana, E mensal. mensal. E mensal. Exatamente. Porque, de facto, é um conjunto de criatividade e, essencialmente, de não complicar. Claro. Nós não podemos complicar e o perfeito é uma palavra que não existe. De forma nenhuma, para nada. Temos duas profissões, não é? Somos profissionais, somos pilotos e somos pais. Sou mãe e somos pais, como qualquer mulher, qualquer homem. Aí não podemos falar, mas não há cenários perfeitos. Claro. O que está programado de manhã, às 6 da manhã, às 7 da manhã, provavelmente não vai acontecer ao meio-dia nem às 3 da tarde. Tem que se readaptar, tem que se arranjar alternativas e tem que se arranjar soluções para os problemas em tempo real. Claro, obriga a uma capacidade de flexibilidade, não é? Sim. Se bem que vocês já estão habituados a trabalhar com cenários, não é, imprevisíveis, portanto vocês também já têm essa escola. A ideia dos nossos cenários é serem os nossos voos, é serem o mais previsível possível, não é? Para isso também se trabalha com tanto checklist, com tanta formação, com tanta standardização para nós. Mas os fatores estão lá, e estão lá a mudar ao segundo. Claro. E exigem da nossa parte uma readaptação constante. E conseguimos e temos que transpor para a nossa vida familiar. São competências que vocês acabam por ter também. Claro. Doutora Bárbara, mas, temos aqui dois pais que conseguiram reorganizar-se, mas por vezes há pais que têm que mudar a sua vida, não é? Que têm que reorganizar-se e felizmente hoje também já há outro tipo de empregos, outra capacidade de trabalho em casa, de outras formas. Eu sei que no seu caso também já teve que fazer algumas adaptações, não é verdade? Pronto, isto é uma coisa que se nota também muito hoje, não é? As famílias e mães ou pais a readaptarem as suas profissões, sim, para estarem mais presentes e para conseguirem dar mais apoio aos filhos e conseguirem estar mais tempo com eles. Exatamente, e de facto hoje em dia já há muitas formas de o fazer, exatamente, não é? Exatamente. O meu marido trabalha numa área completamente diferente, na área financeira, e portanto, ao final da tarde consegue ir fazer mais aqueles horários de ir buscar à escola e pôr no desporto, que eu não consigo de todo, e então nós os dois conseguimos. Pois, porque é um trabalho mais ao final do dia, exatamente, não é? Lá está, é o planeamento, é todo o replanear. Agora há mais o teatro, então espera, então agora afinal temos que inserir aqui o teatro. E, portanto, é sempre um ajuste das necessidades da família. E é verdade que nós complicamos um bocadinho mais nós mulheres. Muito. Os homens são um bocadinho mais, gerem tudo. Esta questão da culpa não é muito mais... Sim, os homens não têm tanto essa parte da culpa. A maior parte dos pais que me chegam a gabinete são mães a dizer, pois, mas eu trabalho imenso, eu não consigo dar aquela assistência. E depois eles dizem que eu estou sempre a gritar. Ok, então, mas porquê que está sempre a gritar? O que é que lhe falta? Claro. E a mãe tem que perceber o que é que lhe dá prazer, o que é que precisa de fazer também. A mãe e o pai, obviamente. Claro, não é? sim. Que é para também conseguir estar bem. E estando bem, tudo o resto vai estar bem. Tudo o resto funciona melhor, não é verdade? É verdade. Sílvia, entretanto, depois, imagino que tenha chegado à fase de colocar o filho na escola, não é? Isto terá sido, neste caso, a creche, não é? Berçário. Imagino que tenha sido também um grande desafio procurar uma escola que pudesse... Porque havia várias hipóteses, não é? Porque, inclusive, a etapa até tem que ter uma escola própria, com um horário muito, muito flexível para pessoas que lá trabalham. Há de facto essa possibilidade de infantários pré-escolar H24, onde os funcionários que trabalhem por turnos, tripulantes, os oficiais de manutenção, tenham esse apoio. H24. Felizmente nós temos duas avós
fantásticas, que estão disponíveis, que estão lá para nós. Nós vamos ter um programa só dedicado aos avós. Fantástico. São os nossos braços direitos e esquerdos também. E então optámos por gerir a nossa logística, não neste registro, felizmente temos este apoio adicional, familiar, mas se não o tivéssemos assim seria, não é? Se nós estivéssemos sozinhos, eu e o meu marido, se estivéssemos sozinhos em Lisboa, teríamos que ter este apoio H24. Assim sendo, escolhemos um infantário, uma escola que tem a sua continuidade até ao 5º ano, porque também é importante para eles terem esta estabilidade desde pequeninos, as mesmas rotinas, os amiguinhos, as atividades, as educadoras, o espaço, o tempo. É importante para eles, depois chega àquela altura que eles percebem que têm que mudar de escola, porque a escola já não tem mais continuidade e os próprios amiguinhos também vão mudar. Pronto, e então decidimos apostar por aí. E nesse sentido, adaptámos a nossa logística, a casa, o carro, a família, claro, os amigos, pronto, falando de forma mais genérica, mas adaptámos-nos a isso, a essa prioridade, ao fim e ao cabo. Adaptámos a esse pilar. E nós, como somos, lá está, não complicamos, claro, gostamos mais do sítio A, do sítio B, da casa A ou da casa B, adaptamos essa prioridade. E se essa prioridade estiver bem, nós estamos bem. Exatamente. E depois ou vai buscar um ou vai buscar outro, depois aí coordenam-se, não é? Exatamente. Aí é todo um outro cronograma. Exatamente. Muito bem. Bárbara, há pouco falávamos aqui de facto da rede familiar, do apoio. Mas, por outro lado, também sabemos que há cada vez mais avós que trabalham e que a própria comunidade de vizinhos, não é? Que já não é como era antigamente. Eu, por exemplo, lembro-me de ser criança e de ficar muito tempo em casa de vizinhos, não é? Isso hoje, infelizmente, não é já uma realidade, pois não? Sim, ainda temos a sorte de ter algumas avós que podem apoiar e existem ainda muitas famílias assim, inclusivamente a minha. Graças a Deus, ótimo, a minha mãe ajudou. Nós em Portugal também somos muito maternais, sim, não é? E sim. somos capazes de... A minha mãe e a minha tia ajudaram muito enquanto eles eram bebés e pequeninos, sim, e agora a minha sogra, que está reformada, apoia-nos muito na coisa do ir buscar um e buscar outro. A logística do ir levar ao futebol e ir levar aos trampolins. E, portanto, isso apoia muito. Por outro lado, também temos a minha irmã, temos a minha prima, por isso há ali um suporte familiar grande que nos ajuda a termos uma melhor qualidade de vida. Claro, claro. Pois, porque o problema é, de facto, quando não há essa rede de apoio. Sim. E que às vezes há inclusive, há famílias a mudarem-se para perto da família, não é? Vão regressar às vezes às origens até, não nós, pensando, por exemplo, connosco temos 3 filhos. Um anda no futebol, o outro anda nos trampolins, a outra anda no balé e no teatro. Por isso, há dias em que eles começam exatamente à mesma hora as atividades, por isso temos mesmo que ser 2 pessoas a ir levar ou ir buscar. Silvia, entretanto estávamos aqui a falar, pronto, de todas estas mudanças, não é? Tudo isto aqui que é toda esta gestão do tempo. De facto, não falámos ainda muito aqui do papel do pai, não é? Neste caso, vocês felizmente são um casal que se coordena bastante, que isso também é algo fundamental, não é? É haver um equilíbrio muito grande entre os 2 membros do casal. Neste nosso caso em particular, eu, como estou no médio curso, faço voos na Europa e Norte da África, é mais num registro de ir e vir. Vou num dia, venho no outro. O pai não, o pai, como está no longo curso, está 20 dias fora de Portugal. Os outros 10 dias está permanentemente, portanto, nesses 10 dias tudo está resolvido. Exato. Os outros, lá está, é mais uma pessoa adicional a dar todo esse suporte logístico e familiar em tudo, desde o ir às compras, às atividades. No resto dos outros 20 dias funciona muito a minha escala, porque nesses 20 dias eu estou a voar ou estou de folga. As minhas folgas calham muitas vezes, quase todas, não ao fim de semana, não ao sábado e ao domingo, mas durante a semana. Mais uma parte resolvida, mais uns dias resolvidos. Claro. Portanto, isto é quase por exclusão de partes. São escalas, no fundo, não é? São outros níveis são escalas. E as crianças já começam a crescer com escalas. Pois, era isso que eu ia também perguntar, é como é que neste caso o filhote, ele ainda é pequeno, não é? Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3. Como é que ele olha para estas escalas? Nós desde muito cedo, desde muito pequenino, começámos-lhe a explicar, ele vê-nos fardados, a sair de casa, vê as malas, e ele já começa a perceber que o pai ou a mãe vão para o avião. Vão, mas vêm. Claro. Vão, mas vêm.
e vão para trabalhar. E sabem que vêm, porque vão trabalhar porque têm que ir comprar a comida, a papa e trazem o miminho. Eles encaixam isso, eles percebem isso, ele percebe isso. Claro. Pergunta muitas vezes pelo pai, muitas vezes pela mãe, nas ausências, e nós explicamos-lhe. O pai está no avião, a mãe está no avião, já vai estar a trabalhar. E depois temos este fator avó, que quando eu também fico algumas noites fora, a avó fica com ele, dorme com ele. E depois temos uma escola que reúne o melhor de todos os mundos possível, porque esta escola tem uma série de atividades que estão integradas na escola. Sim. Portanto, esta logística do leva a um lado, leva ao outro, o espaço é o mesmo. Portanto, essa parte do assunto fica um pouco resolvida aí. Quando vem da escola, vem e fica. Mas lá está, ele tem 3 anos. Exato. Aos 4 é diferente, aos 5 é diferente. Sim, e por aí fora. Ano de cada vez, felizmente. Um ano de cada vez. Doutora Bárbara, estamos aqui a falar desta questão, porque de facto às vezes, em determinadas idades, os filhos às vezes cobram-nos, não é? Fazem-nos assim algumas cobranças, não é? Sobretudo depois ainda na adolescência, que eu sei que é um tema que lhe é muito sensível. Sim. É engraçado que eu tenho muitos adolescentes a dizerem-me, Bárbara, eu preferia que os meus pais não trabalhassem tanto e eu se calhar não tinha tantos pares de ténis, mas preferia ter estado mais tempo com eles. Ou porque não tiveram tempo para me ver a brincar, ou porque nunca se sentaram comigo a jogar, ou porque não fizeram comigo os trabalhos de casa. E, portanto, os miúdos também sentem muito isto. Isto para mim é ótimo porque alerta-me e chego a casa e vocês sentem falta e o que é que eu posso fazer, ajudar e fazer melhor. Mas nem toda a gente tem essa sorte de ser alertado pelos adolescentes, não é? Eles sentem, de facto, muita falta. Eu acho que todos nós devíamos pensar um bocadinho melhor nisso e reestruturar a nossa vida para lhes darmos... para o tempo ser de qualidade, qualidade, não é? Exatamente. Sim. O tempo que nós estamos com eles, de facto, termos tempo para os ouvir, para ouvir as conversas, e ouvir não é dizer, sim, e continuamos ao computador. Não. Ou ao telemóvel. É partilhar, é sentarmos-nos no chão. Não é dizer, não vais estar no telemóvel, quando nós depois também estamos no telemóvel. Não. Chegamos a casa e todos deixamos o telemóvel de parte e há uma conversa ao jantar. Portanto, os miúdos sentem esta falta e partilham muito claro, e depois partilham com os pais e as coisas acabam por mudar um bocadinho. Mas é de facto... Às vezes também gera algumas discussões, não é? Claro, mas isso também faz parte e o conflito existe exatamente para nós crescermos e melhorarmos enquanto pais e eles enquanto filhos e, portanto... Em todo o caso, é curioso que ouvimos muitas vezes depois os adultos, não é? Mulheres e homens, a falarem, neste caso até muito das mães, não é? Do esforço das mães, da luta das mães. Portanto, se calhar isso, se for a um nível saudável, não é? Sim. Mais tarde é uma coisa que passa, não é? Sim, exatamente. A minha mãe foi uma lutadora, a minha mãe sempre nós trabalhou... reconhecemos isso, não é? Exatamente. Eu tenho muitos miúdos que me dizem também isso. Portanto, a minha mãe trabalha imenso para nós conseguirmos ter aquilo que temos. Ou o meu pai trabalha muito. Sim, eles também reconhecem, de facto... É mesmo uma questão de qualidade, não é? É de presença, é de atenção, é o não perguntar como é que foi o dia, porque a resposta é logo, foi boa. Não chega a perguntar como é que foi o dia, é o que é que tu gostaste mais, o que é que aconteceu com a professora, não sei do quê. Portanto, eles perceberem que nós estamos mesmo dentro das histórias deles e não que só estamos a perguntar como é que foi o dia para fazermos conversa, porque eles sentem isso. Aliás, a minha filha mais velha, ainda ontem eu estava a partilhar também com outra mãe, eu no outro dia perguntei-lhe, então Francisca, como é que foi o dia? E ela, tudo bem. Normalmente, se eu não pergunto, bem, não sabes, aconteceu isto, aconteceu aquilo, aconteceu o outro, e depois... Portanto, eles precisam de sentir que nós estamos ali com eles. E lá está, é esse tempinho de qualidade que os pais dizem, mas já tem 14 ou 15 anos, não quer jogar ao Uno. Quer! E vai se rir imenso, e vai adorar, e jogar um monopólio, e sentar no chão a jogar ao micado, e fazer atividades. Muitos pais dizem-me, eles não saem do telemóvel. Ok, e o que é que nós fazemos para que eles não saiam, não é? Que jogos é que nós lhes ensinamos? Porque somos nós que temos que os educar, somos nós que lhes temos que dar essas ferramentas que eles não conhecem. Eles sabem lá o que é o elástico, o que é a corda, não é? Portanto, cabe-nos a nós, e por muito que estejamos cansados, também ter um bocadinho de tempo de qualidade
para lhes dar... Para estar com eles. Para estar com eles. Neste caso, Sílvia, vocês têm folgas, não é? Portanto, as folgas depois ao mesmo tempo têm que ser bem aproveitadas, não é? Sim. Compensar às vezes um bocadinho também ali as ausências, uma boa compensação, não é? Claro, claro. E às vezes as folgas que nós temos não calham necessariamente no dia de anos, Exato. no dia de Natal, na Exato. Páscoa, no Carnaval. Às vezes nós não vamos estar lá nessas alturas. Exato. Lá está, nestas idades eles são pequeninos, mas mais tarde vão cobrar. E isso tem que ser repensado. Há oportunidades e há atividades que nós podemos proporcionar que os pais com um horário regular muitas vezes não podem proporcionar. Nós podemos proporcionar algumas viagens, alguns miminhos que outros pais, não financeiramente falando, mas em termos de experiências tempo, até, de atividades. claro. Nós podemos durante a semana ir acompanhar a natação, porque lá está, eu estou de folga durante a semana, então eu posso ir acompanhar a natação, posso ir acompanhar a música. Mas depois ao fim de semana, se ele tiver uma festinha de um amigo que faça anos, eu não vou poder lá estar. Portanto, é esta diferença que desde pequeninos nós tentamos incutir-lhe, que as coisas na casa, dentro de casa, na nossa família, são um bocadinho diferentes, mas não são piores, não são prejudiciais por causa disso, são diferentes e há maneiras de compensar isso. E lá está, o compensar não é toma lá mais um brinquedo, toma lá mais um jogo, eu vou contigo à natação, eu vou contigo ao supermercado estar presente, comprar aquele chocolate que tu gostas. São pequenas coisas. Mas eu ainda não sou a pessoa mais... não, mas são quase 3 anos de experiência. São quase 3 anos, exato. O desafio vai sendo crescente. Vai ser muito bom. Doutora Bárbara, portanto, lição aqui de vida, cronograma, não é? Onde incluímos também momentos para brincar, momentos para fazermos coisas que nós gostamos. Exatamente. Não é? Coisas criativas e espaço de qualidade com os miúdos também. Muito bem. Sem termos tempo para nós, mas também para a família. Exatamente. Fazer coisas divertidas. Muito bem. E pronto, e o nosso tempo está a terminar. Eu acho que este programa vai dizer muito a muitas famílias que estão aí em casa. E para a semana voltamos então com outro tema, com outros convidados aqui no S+. Obrigada.